vamos começar com os nossos convidados. Temos já connosco Francisco Madelino, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Inatel. Bom dia. Bom dia. Olá, bom E Luís dia. Rocha, Diretor do CEART, Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património. Bom dia aos dois. Bom Olá, dia. bom dia. Francisco, que magnífico cenário que nós temos aqui, é ou não é? Sim, esta cidade é magnífica, o Tejo é magnífico, apesar da manhã estar um bocado Eu gosto. cinzenta. Uma lata gosta. Eu gosto porque senão estávamos aqui com uma insolação, veja lá. Francisco, o Inatel é, entre outras coisas, a mais antiga instituição a divulgar e promover a cultura popular em Portugal, que como todos nós sabemos, já faz esse trabalho há quantos anos, diga-me? 85 anos, Há foi 85 anos, não é? criada em 1935. Muito não é? bem. Na altura era FNAC, depois passou A Fundação Inatel. a Fundação Inatel. Como é que é fazer esse trabalho hoje em dia, Francisco? Eu acho que nós vivemos um tempo em que até é mais fácil, tirando o Covid, porque o vírus apanhou as associações portuguesas, as sociedades filarmónicas, as sociedades musicais, os ranchos folclóricos, os pequenos artistas que vão fazendo projetos, o teatro popular, etc. E uma palavra grande solidariedade, porque vivem de pequenas receitas, de pequenas apresentações, da sede que funciona, mas tirando isso, nós vivemos um tempo em que, quando mais o mundo se globaliza, mais as nações como Portugal, que são nações antigas, as novas gerações vão buscar nas raízes as suas origens e, portanto, os projetos, nomeadamente na música, isso é evidente, tivemos aliás aqui um que acabou de atuar, Sete Saias, em que os jovens vão multiplicando os projetos e os projetos enraizados na música portuguesa, mas o mesmo acontece nos artistas plásticos que vão buscar aos bordados, etc., nos mestres da cozinha que vão buscando a cozinha tradicional e vão inovando sobre ela e, portanto, Portugal, nesse sentido, está bem e recomenda-se. Portanto, há uma certa, digamos, radicalidade na inovação, ou seja, inova-se, mas indo buscar às raízes, de facto, esse ímpeto para continuar em frente. Sim, e para por melhorar, exemplo, nós não é? podemos pegar nas sociedades filarmónicas, desde sempre a Inatel esteve associada às sociedades filarmónicas, e vermos a quantidade de grupos de jazz, da ligação que há entre as sociedades filarmónicas e projetos. E a quantidade de músicos que deu, não é? E a quantidade, portanto, nós pegamos em pequenos grupos de música moderna, de jazz, dos novos artistas que vão, basta pegar, por exemplo, mesmo no Zambujo ou no Sérgio Godinho, que vão fazendo espetáculos usando as bandas filarmónicas, etc., que antigamente, como se costumava dizer, era o Conservatório do Povo, mas que progressivamente vão se tornando com ligação ao ensino artístico, com uma maior formação e, portanto, em todos os ramos isto acontece. O mesmo acontece nos grupos folclóricos, que vão fazendo também esta junção. Os jovens cada vez são mais qualificados e, portanto, as heranças da antropologia, da sociologia são cruzadas e, portanto, neste sentido há uma renovação estava a ser, até ao Covid, mais fácil até para a Fundação Inatel aprofundar estas raízes de 85 anos. Eu diria até que será uma reinvenção, Luís, não é verdade? Estas 7 maravilhas este ano vão ser bastante importantes, diria eu, para ressalvar o valor que a cultura e a tradição, património, o artesanato, tudo aquilo que nós temos no nosso país ainda seja mais elevado, não é? Sim, além de um elemento de grande promoção e de grande difusão. Não se importam só de trocar de microfone porque... Pois, isso não chega muito, pois, isso agora não... Não ponha esse, ponha ali, ponha em cima, por favor. Isso. Obrigada. Sim, além de um elemento de grande difusão e de grande promoção, eu julgo que o programa é, antes de mais, um reconhecimento, efetivamente, aos atores que, dentro de todos estes patrimónios, vão constituindo o dia-a-dia o nosso país e os nossos territórios. E, de facto, esta ligação daquilo que é tradicional à contemporaneidade e à inovação é uma ligação que está hoje bem presente em todos os patrimónios e de uma forma particular na área do artesanato, que eu, através do CEART, aqui represento.
Claro, muito bem. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas temos que mostrar uma das que para mim, em 2009, foi uma das maravilhas, uma edição das maravilhas que mais me tocou. Foram as maravilhas De origem portuguesa no mundo. Tu ainda não estavas para nessa Não, altura. ainda não. E eu tive a possibilidade de poder ver e de visitar todo o barroco brasileiro, barroco, claro, de origem portuguesa. Foi Vamos um ver. espetáculo. Vamos ver, Tiago Góes Ferreira. Foi de Belém que partiram as primeiras naus portuguesas no início da grande epopeia dos descobrimentos. E nós, também mais de 500 anos depois, em 2009, partimos em busca das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Na Índia, descobrimos a Basílica do Bom Jesus de Goa, monumento português com mais de 400 anos. É a nossa igreja no Oriente mais famosa porque acolhe o túmulo de São Francisco Xavier. E na Índia também descobrimos outra maravilha de origem portuguesa no mundo. Maugi, sabe quem é que construiu esta fortaleza? Parece que foi português. Sim, senhor Maugi, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Com licença. E graças ao nosso Pedro Álvares Cabral, viajamos agora para terras de Veracruz. Brasil. É na movimentada Rua do Imperador, aqui no Recife, que encontramos o conjunto arquitetónico franciscano constituído por 3 elementos. Atrás de mim, a Igreja de São Francisco de Assis da Penitência. Ao meu lado esquerdo, a Capela da Ordem Terceira, onde está aqui a conhecida Capela Dourada. E mais à frente, o Convento de Santo António. Mesmo em frente ao mercado, ergue-se imponente a nossa maravilha, a Igreja de São Francisco da Penitência de Ouro Preto. O projeto, iniciado em 1765, é da autoria do Aleijadinho, assim conhecido pela doença degenerativa que o atacou, mas que nunca o impediu de trabalhar. Contas feitas, faltam 3 maravilhas. E a próxima invoca a morna, o funaná e a saudosa Morabeza. Fica a 3.000 quilómetros de Portugal e foi a primeira capital de Cabo Verde e a primeira cidade portuguesa fora da Europa. Foi um ponto de passagem obrigatório nas rotas dos descobrimentos, uma verdadeira maravilha de origem portuguesa no mundo. A cidade velha tinha o objetivo de ser a primeira capital construída por portugueses em África e conseguiu. Não são histórias, são factos. E no que diz respeito a fortalezas, como já percebeu, somos mesmo uns craques. Índia, Cabo Verde, Portugal, mas Marrocos também. A antiga fortaleza portuguesa de Mazagão está situada a pouca distância da foz do rio de Morbeia. Um chefe local pediu a Dom Manuel I que levantasse uma fortaleza para proteger os seus aliados. A fortaleza de Mazagão foi classificada Património Mundial pela Unesco em 2004. Escolher as 7 maravilhas de origem portuguesa é divulgar e proteger o património mundial que é de cada um de nós. A 7ª maravilha prova a dimensão da expansão marítima portuguesa. É que fomos mesmo os primeiros ocidentais a chegar ao Oriente. E no Oriente, em Macau, construímos o símbolo máximo da cultura cristã ocidental no Oriente. São as ruínas de São Paulo, da antiga Igreja Madre Deus e do Colégio de São Paulo, construído pelos jesuítas. Também são Património Mundial da Unesco e um dos monumentos mais visitados da China. São as 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. E já dizia Fernando Pessoa, mar sem fim é português. Espetacular, realmente. Espetacular, que maravilha este... Maravilhas. Que maravilhas, exatamente estas de... Ainda hoje sabes que as pessoas que vão a esses sítios, nomeadamente ao Brasil,
dizem que tem lá a placa a dizer que é uma das 7 maravilhas acho muito bem. e que toda a gente tem um enorme orgulho em dizer esta é uma das 7 maravilhas de origem portuguesa. Antes de continuarmos a nossa conversa com os nossos convidados, dizer um olá a todo o mundo através da RTP Internacional, que estamos também em direto até às 18 horas da hora portuguesa. Portanto, um beijinho para toda a diáspora que também adora ver este tipo de programas que têm e que mostram a nossa cultura e que levam a nossa cultura mundo fora. Muito bem. Francisco, a próxima pergunta impõe-se, que é a ligação com as 7 maravilhas por um lado e depois como é que estão a pensar o futuro. Bem, a ligação com as 7 maravilhas é fundamental e agradecemos. Porquê? Porque a Fundação Inatel entra participando no Conselho Científico, que levou à primeira escolha da lista cerca de 4 centenas e que agora hoje vai ser... São 140 hoje. Hoje são 140, né? Mas é impressionante e isto tem a ver com aquilo que eu dizia há bocado, isto é, a forma como o país se mobiliza para se candidatar através das comunidades, das juntas de freguesia, das autarquias, das associações. E, portanto, uma fundação que tem por missão defender a cultura popular portuguesa e a sua divulgar, tem de estar presente, mas também agradecer, claro, à RTP e ao programa que faz isto. E à motivação que existe. E, portanto, isto prova que nós temos esta característica aos portugueses. Eu próprio tive com o Malato já, pelo menos, creio que 2 vezes em Paris, quando lá estamos na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, na Grande Gala. E vê a adesão que há daquela comunidade, Raízes de Portugal. Um abraço grande para a França. Exatamente. Para Paris. E, portanto, esta motivação tem a ver com isto. Nós temos um bocado, digamos, à primeira impressão, às vezes falamos de Portugal como este país, mas, digamos, é uma forma, mas depois sentimos profundamente Portugal, não, somos dos povos, não é por acaso somos dos países mais antigos. E, portanto, muito obrigado à RTP, muito obrigado ao programa por motivar Portugal e por dar visibilidade. Relativamente ao futuro da própria Fundação Inatel e de todo este papel... E do turismo também. E do turismo. Eu lembro que a Fundação Inatel tem vários hotéis, onde potencia lazer a muitas pessoas, apanhou a crise profundamente no meio, porque promove cultura ou promove hotelaria e parou neste sentido, mas isto não é o fim do mundo, E o país vai certamente recuperar. Nós, por exemplo, só na hotelaria abrimos no dia 1 de junho e esta semana vai ter vários feriados e é impressionante a adesão das pessoas a procurar e a conhecer o país cá dentro. Eu vá para fora cá dentro. Exatamente, as pessoas têm medo de sair porque têm profissões, uns são... e têm medo de ficar retidos em qualquer ponto por razões de confinamento. Mas a adesão é forte, mas há também aqui uma participação solidária. Sabem que a Fundação Inatel tem estas receitas, 80% das receitas decorrem em mercado e que são utilizadas para promover a cultura popular, os pequenos grupos folclóricos, as sociedades filarmónicas, e há aqui esta adesão. E eu continuo a dizer que este programa também é fundamental para isto, porque as pessoas hoje procuram experiências, procuram aquilo que é diferente, e não é por acaso que é esta força da cultura portuguesa e também da nossa riqueza, o brilho, o Tejo, os vários Tejos que se me é permitido que dizem que vivem no país, que fazem de nós um destino turístico muito procurado, e vemos aí os jornais internacionais de referência a dizer vá nestas férias para Portugal. Ora bem, Luís, vamos lá falar um bocadinho do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, o CEART. Como é que funciona? Qual é a oferta que tem? Como é que é o vosso dia-a-dia? Para também quem não conhece, ficar a conhecer-vos. É um centro de formação oficial, público, dirigido exatamente à formação de novos artesãos e também à formação ao longo da vida dos artesãos que estão no ativo. O centro tem âmbito nacional, estabelece parcerias com todas as associações e entidades ligadas ao setor do artesanato e do património em todo o país, e levamos as nossas competências, o nosso know-how, os nossos equipamentos até onde eles são efetivamente necessários. Isto porque o artesanato está de facto espalhado por todo o país e é importante cada vez mais valorizar, capacitar, melhorar as competências dos atores, não só do ponto de vista técnico, que é de facto fundamental, mas também associando esta competência técnica às competências de inovação, de design e de contemporaneidade, e associando outra coisa que é fundamental, que é as questões ligadas à gestão e ligadas à comercialização. Portanto, se este é um setor
em crescimento, que vive uma fase difícil devido ao Covid, e aqui também fica, de facto, a palavra de solidariedade para todos os artesãos, é um setor que efetivamente está também na moda. Temos cada vez gente mais nova, mais qualificada, mais capacitada a juntar o que é tradicional com aquilo que é contemporâneo e aquilo que nos diferencia, aquilo que nos identifica e aquilo que nos distingue. Muito obrigada, Muito obrigado Luís. aos dois, foi um Muito prazer, obrigada, como Francisco. sempre. São uns ótimos conversadores. Muito obrigado por terem, de alguma maneira, como convidados, dar o pontapé de saída para esta Exatamente. edição maravilhosa das 7 Maravilhas.